Bem-vindos ao nosso Falando Nisso especial de hoje, nesse canal YouTube, tecendo considerações, respostas, ponderações ao impacto que o nosso vídeo anterior sobre Jung e o nazismo causou, sim, eu acho que particularmente na comunidade junguiana, né? Várias respostas, várias críticas. E, no fundo, a gente tinha intenção mesmo de animar um pouco esse debate, né? Mas, apesar da reação ser assim esperada, a gente não pensava que seria nesta proporção, né? Tanto no sentido assim da intensidade, muitas pessoas se sentiram ofendidas, né? E a gente já pede desculpas por isso, já considera que esse não é nem o objetivo do canal, nem desse vídeo, né? Promover querelas, cancelamentos, rebaixamentos de teorias psicológicas, né? Em geral e em específico, né? Mas a proporção que intrigou diz respeito assim aos aspectos do vídeo que foram particularmente mobilizados, né, como críticos. Então a gente tem críticas de vários níveis, também tem apoios, né? Mas o que surpreendeu de forma mais impactante é a ideia de que a gente estaria assim levantando uma falsidade, de que um ponto central do vídeo ele é mentiroso, ele é falso, ele é um fake news, né? E que diria respeito, né, à maneira como nós respondemos à pergunta. Vamos lembrar, né? A pergunta era sobre as querelas entre Freud e Jung, né? Especialmente os bastidores, né? Como a gente já tinha dois vídeos, e eles são postos aqui, eu acho que eu lembro esses dois vídeos como uma maneira de mostrar que o canal não é hostil ao pensamento junguiano, em que pese o fato de que não sou junguiano de formação, não tive uma formação específica em psicologia analítica, mas espero que seja compreendido por todos que acompanham aqui o canal, que a gente não é especialista em todos os autores dos quais a gente faz um breve resumo, às vezes fala de uma obra, às vezes fala de um momento, ou no caso do Jung, a gente vai então abordar essa querela, né, que é uma querela histórica. Foi uma grande surpresa, né, a reação, porque como se eu ou a Elizabeth Rodineskos estivessem assim causando uma denúncia, o que está longe de ser assim a mais parca verdade histórica. Esse é um caso, na verdade, como o próprio internauta colocou, antigo, muito antigo, já tem 50 anos, né, pelo menos, que se discute abertamente essa questão. Então surpreende que é como se agora isso fosse então um desabono, fosse uma denúncia nesse momento, ainda que tenhamos colocado, né, no começo do vídeo, olha, não é do nosso interesse ficar assim produzindo provas, né? Bom, olha aqui, ela foi nazista, não foi. Era uma questão que a gente deslocou, né? A gente deslocou propositalmente para, assim, e essa é uma pergunta, vamos dizer assim, de relevância contemporânea, né? Como é que autor e obra se relacionam? E de fato, como a questão é vasta, historicamente longa, a gente não conseguiu entrar em todos os detalhes dessa problemática, mas o que se pretendia era mostrar, assim, um autor não deve ser julgado por uma única livro, ou um único momento da sua obra, porque a sua obra é muito mais vasta do que isso. Ou seja, todo um problema de pensar a economia da obra em relação às suas influências, suas fontes, seus desdobramentos, e, por que não, seus momentos de equívoco, de correção, de reformulação, para tentar ponderar também o seguinte, né?
a obra não é uma expressão da subjetividade do autor, né? Se bem que essa subjetividade compareça ali, né? Como é que é essa relação? A vida de alguém que se dedica assim a escrever, de um intelectual, ela está profundamente ligada com a sua obra, mas são coisas diferentes, são coisas separadas, né? Então era esse debate, né, que a gente pretendia, inclusive salientando o seguinte: olha, uma obra é uma substância viva, vamos dizer assim. Ela não está fechada, inclusive, no seu própria existência, porque ela depende dos comentários, das revisões, das críticas, das releituras, né? Como é o caso do Jung, né? No duplo sentido, né? Em relação, né? Então, a pergunta central se Jung era ou não nazista, não era exatamente isso, ainda que o título tenha sido escolhido dessa forma, né? A ideia era justamente entrar nas filigranas do que significa você assim ter uma atitude simpática a um determinado autor, uma determinada tendência teórica. O que significa você ser assim ingênuo, né? Não perceber o que está acontecendo à sua volta? O que significa você fazer coisas que podem ser assim ambíguas do ponto de vista da sua intenção, né? Especialmente num momento tão turbulento, historicamente tão complexo, como é essa época que vai de 33 até 39, com a ascensão de Hitler, né? E do Partido Nacional Socialista Alemão ao poder. Então, uma coisa que foi dita aí nos esclarecimentos iniciais, as críticas recebidas, é que talvez ficou um pouco assim, genérico, né? A gente não estressou que se trata de um período muito restrito na obra do Jung, entre 33 e 34, né? Onde acontece uma série de coisas que levantam suspeitas. Não sou eu que estou levantando, nem é uma fé da Elizabeth Raudinesco, e também, né, faz parte disso, e por isso essa questão foi escolhida, né, uma tensão entre psicanalistas e junguianos, né, porque muitos junguianos dizem que essa interpretação, né, de que Jung teria sido simpático a ideias antissemitas ou insuficientemente crítico naquele momento específico, né, isso teria sido invenção dos psicanalistas. Bom, outros vão dizer assim, olha, essas posições do Jung, elas precisam ser também compreendidas à luz da gigantesca querela entre Freud e Jung. Por isso a gente começou o vídeo falando, né, será que era uma relação discipular ou não, qual o conceito de discípulo aqui que está em jogo. Bom, a ideia é que isso foi impactante para ambos, foi muito relevante para ambos. E Freud era judeu, Jung era filho de pastor protestante. Então a tradução religiosa dessa querela se torna também importante, porque é um elemento a ponderar na obra do Jung. Jung caminhou com Freud, teve uma colaboração com Freud até um determinado momento, mas depois aí de 1911, 1912, isso se interrompeu e ele criou uma teoria completamente nova, diferente, com as suas próprias ideias, que aliás ele já tinha. Você, para ser discípulo, não precisa ser uma tábula rasa, assim, que não pensou nada, né? E aparece então diante do mestre que você obedece cegamente. Isso é um discipulado bobo, né? Eu acho que não é o caso do Jung. Bom, então vamos começar essa conversa, né? Primeiramente, né, dizendo, olha, não se sintam ofendidos, né? Eu vou tentar explicar aqui por quê, mas por outro lado também não vamos negar algumas coisas. Não vamos imaginar que essa que é uma querela, entre outras, que podiam ter sido aqui escolhidas, ela não aconteceu, ou ela está sepultada para sempre, ou isso foi um equívoco. Não é verdade, né? Se a gente imaginar que é preciso negar que houve uma aproximação ali do Jung em três níveis. Vamos começar a detalhar a coisa, né? O primeiro seria uma aproximação institucional.
né? E daí a gente pode dizer assim, como as instituições elas estavam se arianizando, elas estavam se nazificando, então, bom, a adesão a uma instituição desse tipo é uma adesão à ideologia, né, nacional socialista. Mas a gente tem um segundo âmbito que diz respeito assim à obra, né? O que efetivamente foi dito, então quais são os textos. Não são muitos textos, são 2 ou 3 trabalhos do Jung publicados, inclusive nessa revista que é objeto aí de uma problemática, de uma discussão sobre, enfim, se ela de fato estava alinhada com a filosofia nacional-socialista ou não. E o terceiro âmbito assim, de consideração são, então, as cartas, os comentários que o Jung fez na rádio, numa entrevista que ele deu em Berlim em 1933, as considerações, vamos dizer assim, dos comentadores, né? Muita gente disse, olha, eu trabalhei com poucos comentadores, eu trabalhei com comentadores que não são junguianos. Eu mesmo digo isso, a Raldine Score não é uma junguiana, mas eu estou tomando ela assim para fazer um compacto muito, muito breve para a gente chegar nas questões sobre autor e obra, né? Muita gente disse, bom, esse resumo não funciona, né? Bom, isso vai, infelizmente, levar a gente a ir, então, mais a fundo nessa história, né, nos elementos que compõem, né, esses 3 níveis. Né, o nível institucional, a gente fala, bom, em nazismo, o nível, vamos dizer assim, mais ideológico, onde a gente vai falar em antissemitismo, e o nível mais particular, vamos dizer assim, onde o que acontece é uma simpatia, um preconceito, é uma inclinação para. Né? Quer dizer, então, antes de tudo, não se trata de dizer o sujeito, sua obra e todos os seus continuadores estão alinhados com isso. De jeito nenhum. Né? Quer dizer, se houve essa possibilidade de interpretação, eu retiro aqui, não é essa a ideia, porque inclusive isso seria contraditório com os pressupostos de leitura que eu tô tentando enfatizar aqui, né? Contra o Krios, contra a ideia de passar de uma coisa pessoal para o nível teórico, ideológico, né? Então, fica aí esclarecido, né? Que se trata desse momento e que, claramente, o Jung se reviu, né? Ele já lá no texto sobre o Wotan, já é outra conversa, depois ele vai criticar a barbárie nazista, ele vai tentar entender a fascinação dos alemães pelo Führer, ele vai fazer objeções ao antissemitismo, ele vai, inclusive, trabalhar para alguns como agente secreto dos aliados, ele vai trabalhar ativamente para salvar psicoterapeutas judeus, isso foi dito no nosso vídeo, gente, né? Quer dizer, é um pouco desleal dizer assim, olha, não houve pró e contra, foi um massacre a favor da tese que havia, então, uma inspiração antissemítica na obra do Nietzsche. Peguem lá o vídeo, vejam de novo, atentem para os detalhes, né? Quer dizer, de como, inclusive, a gente tocou nesse ponto, né? O presidente da Associação de Psicologia Analítica Internacional refez e reponderou o valor, né, das implicações ideológicas e políticas do Jung nessa época. E, no fundo, é mais ou menos o seguinte, né? Como é que a gente faz para continuar junto, para debater, para pensar junto, quando a gente reconhece uma fragilidade no outro, né? Dizer, a gente cancela, a gente faz um abaixo-assinado, a gente diz assim, tira o vídeo, a gente diz isso não vale, ou a gente conversa, né? O que eu estou tentando é mostrar que é possível conversar mesmo numa situação de tensão assim, né? Que às vezes é criada. Uma primeira ponderação é que o vídeo foi elaborado de forma assim, muito conveniente, muito superficial e tendenciosa. Para essa crítica, talvez as pessoas que não acompanham o canal desde muito tempo, que são novas por aqui, talvez cabe a gente repetir como que o Falando Nisso é feito. Em primeiro lugar, ele é um programa não roteirizado,
Ou seja, eu não faço pesquisas, eu não escrevo antes, eu não anoto muitas bibliografias. Em geral, eu pego aquelas que estão mais à mão. Nesse caso aí, a Unesco e o NOL, né? As perguntas, elas me são entregues na hora, né? Então a Helena ou a Júlia fazem aí uma seleção e dizem, que tal essas aqui? De uma maneira assim descontraída, porque, bom, o que é? Eu vou dar mais um curso de pós-graduação aqui? Não, eu tô aqui numa espécie de brincadeira, é um desafio. O que você pode falar sobre isso sem se preparar em minúcias e etc. Daí a gente fala de vários assuntos, né? Mas esse não é um programa de especialidades, né? A gente até recomenda, olha, há muitos erros. Há erros que eu faço por citar de cabeça, há erros de mérito, há erros por empolgação, né? Então, critiquem, o canal é para isso mesmo, né? Acrescentem, não, faltou essa aqui. Gente que às vezes eu deixo de mencionar, que não me vem na hora aqui, né? A querida Marina Moscou, que trabalha muito com o tema da não monogamia, e que não me veio no vídeo na hora, acabei não mencionando. O pessoal que faz o carrossel também nesse caso não entrou no radar, mas a gente tem então essas fragilidades, essas dificuldades que são concernentes a esse projeto. Ele é um projeto feito para o quê? Para tentar aproximar a linguagem mais erudita, mais universitária, das pessoas comuns, das pessoas que não são especialistas em Jung, não são especialistas em Reich, e talvez nem queiram ser, às vezes querem... Tem uns que dizem assim, eu gosto do falando nisso quando ele vai para esse tema, não quando ele vai para aquelas coisas mais técnicas. Outros dizem, eu gosto das super técnicas. Tá, a gente tenta fazer uma boa mistura entre os diferentes tipos de vídeos e de abordagens, né? Portanto, eu tenho que concordar com a crítica, no sentido de que é superficial, né? Tendenciosa, pode ser, porque quando você vai trabalhar uma coisa muito complexa e pega um resumo, talvez você não vai dar o melhor retrato com todos os seus ângulos. Mas, gente, no fundo... não é esse o projeto do canal, nem tô falando nisso. Vão lá nas aulas de doutorado, de pós-doutorado, para isso existe a universidade, né? Que tal? Universidade, vamos lá, daí a gente discute em filigranas. Não, mas você esqueceu o texto de 1915, que estava oculto no palimpsesto. Não é aqui, né? Isso seria assim... corromper um pouco a proposta, né? Mas ela tem riscos, né? Às vezes a gente pode pisar no pé de alguém que não vai gostar, mas esqueceu desse detalhe. As referências, indicações, nem sempre são as melhores e nem sempre são as mais atualizadas. Como eu disse, né? É um programa não roteirizado e que me ocorrem as referências que vêm na hora. Eu não faço nem um Google para ver o que é que foi, o que é que não foi. Bom, há também uma objeção de que eu estaria querendo requentar uma antiga polêmica para aumentar o número de cliques do canal. Gente, realmente, vocês acham que a gente vai fazer um vídeo sobre o Jung para levantar uma polêmica, para ganhar o quê? Né? Inimigos, queridos junguianos, venham pro coração do Cris. Vocês podem odiar, mas eu continuo amando-vos, né? Não tem nenhum cabimento tomar isso como um ataque. O que eu ganharia fazendo um ataque ao Jung? Primeiro, queria ser junguiano. Olha aqui os livros todos que eu não li, né? Foi engraçado, num desses vídeos anteriores, eu mencionei a briga do Jung com o Freud. Falei, olha, o livro Símbolos e Transformação acho que foi importante nessa história. O tal sujeito lá, o Heráclito, ele me sai como assim, não, você não leu esse livro. Não, como? Eu li, faz tempo, não reli agora para fazer esse vídeo sobre Jung, mas eu estava na faculdade, eu me lembro de ter lido, não sei, não, você é um mentiroso, Christian Dunker. Eu falei, escuta, eu comprei esse livro só para dizer que são críticas assim de quem acha que é dono, né? Oi,
Acho que é um condomínio, é meu, tô entre muros, só eu posso falar do Jung, você não tem autoridade, você não estudou, você não é formado. Gente, se a gente tiver assim que fazer um doutorado para poder falar em público, para discutir ideias, para trazer pontos de vista, não vamos ficar lá no curralzinho de sempre. Vamos sair desse. É meu, eu posso falar, que é o tamanho do seu látis, a minha carteira é maior que a sua. Gente, é só um vídeo de alguém que não é um especialista em Jung. Não sou, não serei. Apesar de adorar a obra dele, achar uma contribuição máxima, assim, do que eu pude ler, psicologia e religião oriental, a prática da psicoterapia, a memorações e reflexões que, bom, repudia-se como uma coisa péssima, inventada, tudo falso, os textos do Jung sobre Freud, tipos psicológicos, e esse trabalho é sensacional, Resposta a Jó. Dizem que ele é uma espécie de ajuste de contas do Jung com essa história, né? Dele dizer, puxa, o que é aquela responsabilidade, o que é o sofrimento, como é que a gente se coloca diante do imponderável, né? Do imponderável da história, que a gente nunca sabe exatamente o que a gente está fazendo, né? Psicologia e religião, tipos psicológicos, alquimia. Bom, são textos que eu não li todos, né? Mas alguns estão rasgados. Serve como prova do que eu li, Heráclito? Estão meio rasgados, meio caídos aos pedaços, assim, grifados alguns. Ou eu tenho que fazer uma prova assim, de habilitação para poder falar de Jung? Gente, então, posto que o tom não é esse, né? Nós não estamos disputando aqui quem que sabe mais e etc. Mas, pelo que eu entendi, eu fui um ponto muito suscetível, né? Muito impactante, né? Muito degradante, pelo que eu entendi. Para mim não é, né? É assim, o Lacan teve um caso com uma paciente, o Freud com a cocaína, o Freud está cheio de afirmações misóginas, patriarcais, horríveis. Vamos lá, olhar dentro da obra dele, review, não review, o que os psicanalistas fizeram com isso depois. Não é assim, pegue ou então jogue fora. Uma miopia seletiva para discutir o autor e levar uma polêmica vazia. Francamente, eu disse e repito, né? Não é uma polêmica sobre o que aconteceu em 1933 e 34 para dizer que o Jung tem que ser cancelado. É um fato e um acontecimento histórico que ajuda a gente a pensar o presente. Que ajuda a gente a pensar, né? O que a gente faz quando a gente encontra traços racistas numa obra, quando a gente encontra traços homofóbicos numa obra, quando a gente encontra erros numa obra, inclusive erros no canal do YouTube. O que a gente faz com isso? A gente cancela o canal? É isso? A gente manda o vídeo ser retirado? Isso é censura, gente. Pode não gostar, mas nas críticas eu ouvi xingamentos, as pessoas usando palavras de baixo calão, né? O meu vídeo não tem nada disso. E, repito, se eu não fui suficientemente respeitoso, estou sendo agora, né, com a obra gigante do Jung e com o fato de que ele definitivamente não pode ser considerado um antissemita, nem um nazista, nem um simpatizante do nacional socialismo depois de 1934. Pode ser? Isso é miopia seletiva? Não sei, né? Eu estou analisando só vida e transportando para a obra? Acho que não. Fiz vários comentários sobre a obra, sobre o texto, sobre o impacto no contexto. Eu deixei de fazer um comentário importante aqui, né? Que talvez valha a pena para a nossa época. O Jung está num momento em que tanto a psiquiatria quanto a psicopatologia estão encharcadas de racismo científico. Tem o caso do Nina Rodrigues no Brasil, né? Mas vamos lá, ler o Morel, né? Vão ler todos os que pegaram a teoria do Spencer e do Darwin e aplicaram formando, né, a teoria da degenerescência,
né? A ideia de raça era uma ideia assim, plenamente aceita como científica naquele momento, né? E o problema de como as raças se relacionam era um problema, bom, para aquela comunidade de cientistas, efetivo, real e concreto. Era uma categoria usável. Que o Jung tenha usado essa noção, justifica, não justifica, ele não viu que a noção era perigosa, é mais complexo que isso, né? É bem mais complicado que isso. O título sensacionalista, muita gente diz, não, quando eu vi essa thumbnail, eu já vi que era uma polêmica vazia, e que não tem nenhuma, enfim, relevância, né? Eu vou elencar para vocês os 9 trabalhos que eu olhei para fazer essa resposta aqui, né? São trabalhos todos em revistas científicas, né? Por exemplo, o Journal of Analytic Psychology, um jornal de psicologia analítica. William Schoen. Jung's Views of Nazi Germany, The First Year and Jung's Transition. Né? A visão do Jung sobre o nazismo. Andrew Samuels, Jung and the Antisemitism. Jung e o antissemitismo. Né? Jewish Quarterly, Spring 1994. Esse cara tá tentando ganhar cliques? É isso? Sean William Peck Daniel, An Answer to the Question, Was Jung for a time a Nazi sympathizer or not? Tá aqui, em 2012, um artigo científico. Foi Jung nazista ou não? Tá? Samuel Andrew Shamdasani Sonu, um grande historiador da psicologia analítica. Gottfried von der Tann, 1993. New Material Concerning Jung Antisemitism. Jung Antisemitism. Você queria que eu pusesse uma thumbnail do tipo Jung e o antissemitismo? Podia ser, mas eu acho que as pessoas conhecem, né, até repercutem mais a palavra nazismo. Jörg Hascher, Carl Gustav, em 1930, Not to idealize, neither to diminish. Frosch, esse conheço pessoalmente, Psychoanalysis, Nazism and Jewish Science, 2003. Todos eles são títulos sensacionalistas. Aí tem uma coisa curiosa, né? As pessoas acham que só porque YouTube, internet, redes sociais, então a gente tem que fazer uma manobra para que as pessoas não pensem que 9 artigos científicos estão querendo ganhar um clickbait aqui e ter mais seguidores. Olha os títulos, gente. Não é assim. Essa é uma objeção bastante parcial, né? Vocês podem dizer, não, mas é que tem vermelho e preto, que são os cores do nazismo. Se é essa a questão, a gente muda a cor. Vamos lá. Vocês votam que é absolutamente crucial para entender o vídeo, para ele não ser assim ofensivo, que ele seja verde e azul. A gente muda, né? Mas eu posso pensar que ele é vermelho por causa do livro vermelho do Jung. Né? Mas não, há uma espécie de imaginário definido, que você põe vermelho, então vai associar com o nazismo, já que está lá a palavra. Concordo, mas será que é realmente uma crítica tão boa essa? Sim, né? Outra objeção, né? Estaria fazendo uso ideológico e político, criando uma fake news. Aqui, esse é o ponto que eu acho que vai ficar mais complicado, porque definitivamente não queria ficar produzindo provas aqui de, bom, foi ou não foi, é ou não é. Acho que não devia ser essa a questão. Mas quando a pessoa diz que eu estou mentindo, que não existe essa pergunta, que eu estou lançando afirmações polêmicas sem cuidado teórico, investigação de sua veracidade, não é o tom para a gente, assim, veracidade exatamente do quê? Né? Sobre quais as afirmações que a gente está exatamente centrando nossas críticas.
E há um ponto equívoco. Veio aqui a público esclarecer que Jung não assumiu a direção da Sociedade Alemã de Psicoterapia, da qual ele era presidente emérito desde 1930. Depois da renúncia de Kretschmer, mas de uma nova e recém-criada Sociedade Internacional de Psicoterapia. Está lá no Ellenberg, Discovery of the Unconscious. Muito bem lembrado, portanto, equívoco. Né? O Jung não era presidente da associação, da subsede ou da filial, né, alemã, mas ele se tornou presidente da Internacional, e como nós falamos no vídeo, né? Situação complexa, tensa, como é que a gente vai julgar uma pessoa nesse lugar? Ele dizendo, puxa, esse é um jeito de eu conseguir levar psicoterapeutas, psicanalistas, judeus para fora, para outros países. Eu vou entrar no sistema para conseguir ajudar, né, os psicoterapeutas. Ou seja, muita gente diz, você não poderou nenhuma vez, nem prós e conta lá no vídeo. Eu digo explicitamente. Veja, gente, como a gente, para julgar os atos de uma pessoa, é muito complexo para a gente pegar a intencionalidade dela. Né? A gente que trabalha com a palavra, que tem o inconsciente, o que o Jung realmente queria? Muito difícil dizer, não consigo nem dizer. Eu não consigo dizer o que eu realmente queria com o vídeo sobre Jung. A gente precisa ser um pouco mais generoso, né, com o que a gente escuta, com história, né, inclusive. A ideia era, bom, vamos discutir vida e obra, mas, no fundo, era aquela questão lá, levantada pelo Foucault. Loucura e obra. Né? Então, Van Gogh, Artaud, são autores. E quando eles se tornam autores, eles mudam de classe, eles não são mais exatamente loucos. Mostrando que tem uma antinomia entre ou loucura, ou onde tem obra não tem loucura, e onde tem loucura não pode haver obra. Né? Isso é uma formação histórica, não é que tem que ser assim, isso é normativo. Né? Será que a gente... Como é que a gente vai lidar com isso hoje? Né? Onde parece que houve, ao contrário dessa distinção, uma fusão completa. Né? Uma passagem direta da vida para a obra, da obra para a vida, e como se fosse a mesma coisa, e daí a gente vai para os gostos, e daí a gente vai para uma série de coisas muito infelizes, que esse canal quer tematizar, olha, nós estamos um ano em que precisamos evitar isso, então era um objetivo que isso não acontecesse, né? Porque você pode recortar uma afirmação infeliz, né, e desconsiderar o contexto histórico da sua formulação. É o que a gente está fazendo aqui, né? Quer dizer, contexto histórico envolvia a ascensão do nazismo, as pessoas com medo, mudanças institucionais, né? Crer e Destruir, é um livro excelente sobre como o nazismo ele se infiltrou nas universidades, como ele cooptou professores, como ele deu cargos para as pessoas que eram simpatizantes, né? Bom, isso tudo tem que entrar na nossa leitura, né? O contexto teórico, de onde vem o Jung, para onde vai o Jung, né? Nesse momento, antes disso, né? Ele estava vindo o quê? Da contenda com o Freud, o desenvolvimento da teoria dos arquétipos, né? Contexto biográfico, né? O que está acontecendo com a vida dele, tá se tornando famoso, está se tornando importante, está sendo reconhecido, né? Era um presidente de honra. Será que isso influencia, não influencia? Né? A gente podia falar do casamento, a gente podia falar de outras coisas que estavam acontecendo com o Jung também. O conjunto da obra, que a gente já destacou, quer dizer, isso foi completamente revisto pelo Jung. Né? A recepção posterior da obra, a gente também já falou sobre isso, as leituras e contra-leituras. Né? Bom, nesse caso, acho que teve uma estratégia que não deu certo, uma retórica que não deu certo. Né? Eu tentei brincar, né? Dizendo assim, em vez de colocar a minha posição clara, como estou fazendo agora, eu tentei dizer assim, olha, vamos dividir a dúvida, né? Vamos ficar na incerteza. E eu traduzi essa dúvida
dessa maneira, né? Ou vamos passar o pano no Jung, né? Quer dizer, isso não aconteceu, isso é irrelevante, isso não importa para a obra, bom? Ou então nós vamos passar o pano no Jung, vamos lustrar o Jung, daí tem a estátua dele, está perfeito, angelical e etc. Bom, a posição desse canal é nenhuma nem outra. É óbvio que eu não estou dizendo que a gente tem que passar o pano, esquecer, né, apagar a história, e nem também mitificar, né, tornar os nossos heróis imunes às suas próprias fragilidades, fraquezas, vicissitudes. Mas eu não disse. Isso realmente estou dizendo agora, a minha posição, né? Mobilizei indiretamente isso quando eu falei, olha, uma coisa que eu acho que não é legal é a atitude do Krios, né? Que é de pegar coisas da moralidade da pessoa e daí rebaixar a sua atitude teórica ou científica. Por que Jung? Por que você escolheu Jung nesse momento e tal? Por uma conjunção de fatores, né? Porque a gente tem aí os aspectos pessoais, a relação dele com Freud, por isso eu comecei falando sobre a história do discipulado, não discipulado. A gente tem aspectos teóricos, né, conceito de raça aplicado à psicologia. A gente tem aspectos políticos, né, então hoje a gente tem toda essa discussão. Os analistas, os terapeutas devem ou não se manifestar politicamente? Bom, vamos voltar para momentos históricos onde essa pergunta podia ser feita, né? E nesse caso, acho que muito mais gravemente, né? Assim, você punha em risco de vida direto, né? Mas em outras situações, se manifestar politicamente também traz um risco muito forte. Daí então, isso foi um erro de avaliação, né? Eu dei por estabelecido que as pessoas conhecem essa história. E isso me surpreendeu, né? Isso me surpreendeu também entre junguianos, né, que não soubesse um fato, né, quer dizer, uma discussão, vamos dizer, não sei quem tem razão, mas a discussão ela aconteceu, a discussão ela é um fato histórico. Vamos então entrar nas questões de mérito, né? Colaborador, conivente, ingênuo, simpatizante, antissemita, nazista, entre 33 ou 34. Por que isso agora se tornou importante? Em função da crítica recebida de que isso fake news, não existiu, não aconteceu, foi invenção da cabeça do psicanalista, né? Espero fazer o trabalho aqui, né, da maneira mais neutra possível, né? Sem tentar interpretar, porque eu fiz uma leitura, né, do texto de Jung, a pessoa falando, você não pode fazer porque precisa conhecer toda a obra. E tem razão, não deveria, tem coisa ali que me escaparam, né? Eu fui pegando ali algumas afirmações e comentando. Então, eu vou procurar evitar isso, né, para simplesmente marcar o ponto de que, bom, em 1934, Gustav Bali questiona a associação de Jung como editor de um periódico que estava subserviente ao nazismo. A resposta de Jung. Ele disse que estava desapontado com o juramento de fidelidade a Hitler, publicado pelo Göring no Centralblatt, que era a revista da qual ele era o chefe editor responsável. E ele disse, isso aconteceu por um acidente, né? Eu não vi. Eu não peguei, né? Mas Jung assinou, ele era responsável por esse volume, né? Meyer, que era um assistente dele nesse jornal, perguntou para ele por que ele deixou passar o seguinte frontispício, né? Quer dizer, no jornal. Esta sociedade tem a tarefa de unir todos os médicos alemães dentro do espírito do governo nacional socialista, particularmente os médicos que estejam dispostos a praticar a psiquiatria de acordo com a Weltanschauung, a visão de mundo, dos nacionais socialistas. Né? Então isso aconteceu. Né? Samuels, num livro chamado The Political Psyche, diz o seguinte, né? Göring e Jung elogiaram o livro de Sommer,
né? Chamado Familienforschung, Vererbungs- und Rassenlehre, que é um negócio chamado Estudos Familiares, Hereditariedade e Raceologia, estudo das raças. Não existem, infelizmente, termos atuais para as duas últimas disciplinas. Em particular, eles elogiam um novo capítulo, um capítulo importante sobre a tal raciologia do livro escrito do Sommer, de 1927. E acrescenta ao texto existente em 1907. Né? Dois textos, suas frases, ideias e conceitos publicados, então, no referido jornal, mas em outros lugares também. Né? O primeiro é o de 1934, comentado pela Aldinesco, e que muita gente diz, teve um erro de tradução, não foi isso que o Jung falou. Né? Deu um certo trabalho ir aos arquivos Jung em Zurich e baixaram em alemão, onde se lê o seguinte: o enorme fenômeno nacional do nacionalsocialismo para qual todo mundo olha com olhos surpreendidos. Die gewaltige Erscheinung des Nationalsozialismus auf die eine ganze Welt mit erstaunten Augen. Olhos sombrados, Blick. Né? Como uma manifestação criativa, ainda que bárbara, mas ao mesmo tempo jovem e voltada para o futuro da psique coletiva alemã. Kreativen, wenn auch barbarischen Regressiven, doch jugendliche und zukunftstragenden Manifestation der deutschen Kollektivpsyche. Deutschen Kollektivpsyche. Continuo. Vai ser meio longo, mas vocês entendem a gravidade da coisa. O judeu como membro de uma raça cultural de cerca de 3.000 anos. Die Jude als Angehörige einer etwas 3.100 Jahre Kulturrasse. Kulturrasse. Né? Raça cultural, uma palavra só. É como chineses educados, psicologicamente conscientes e um círculo mais amplo do que nós. Consequentemente, é geralmente menos perigoso para o judeu avaliar seu inconsciente de forma negativa. Kreise psychologische bewusst, als wir infolgedessen ist es auch für den Juden im Allgemeinen weniger gefährlich, sein Unbewusstes negativ zu bewerten. O inconsciente ariano, die arische Unbewusste. Não consigo traduzir de outro jeito. Por outro lado, contém forças tensas e germes criativos de um futuro ainda a ser cumprido, que não devem ser desvalorizados como romance de berçário sem colocar em perigo a alma. A raça germânica, quando colidiu com o cristianismo romano, anteontem, ainda estava no estado inicial de polidemônio, com inícios de politeísmo. Outro texto. Gleichwort im Zentralblatt für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete. Leipzig, 1933. Admito que sou descuidado, tão descuidado que estou fazendo a coisa mais inequívoca que pode fazer no momento presente. Estou colocando a questão judaica sobre a mesa da casa. 1933, você coloca Judenfrage, a questão judaica. Né? Pode parecer uma expressão comum, né? Mas tem um livro muito interessante, Viktor Klemperer, A Linguagem do Terceiro Reich, né? Onde ele mostra como expressões assim da língua corrente, expressões que a gente diz, são usadas por todo mundo, elas foram adquirindo um sentido assim de um código, né? Um código de reconhecimento entre aqueles que participavam desse movimento. Né? Questão judaica era um dos tópicos. Né? Fiz isso de propósito, porque o primeiro princípio da psicoterapia é falar mais extensivamente sobre todas as coisas, que são mais delicadas, mais perigosas e mais enganosas. É o princípio desse canal. Falar das coisas delicadas, enganosas, problemáticas. Sim. O problema judeu é um complexo. Complexo é um conceito da teoria do Jung. Né?
E nenhum médico responsável poderia se levar a praticar métodos de encobrimento médico sobre ele, né, sobre o problema judeu. Declaração para a Rádio Berlim, 1933. Entrevista. Diz Jung. Como Hitler recentemente afirmou, um líder deve ser capaz de ficar só e precisa ter a coragem de seguir em frente. Como o Führer disse. Mas se ele próprio não se conhecer, como será capaz de liderar os outros? Ele está dizendo assim, o Hitler é um líder que não se conhece, está criticando também, né? Olha só como é tricky, não é? Só ele está falando que o Führer, ele está falando que também o Führer é um alienado. Assim, o verdadeiro líder é aquele que tem a coragem de ser ele mesmo. Mut zu sich selbst. Não apenas para os outros, mas que ele possa, antes de tudo, olhar em seus próprios olhos. Der vor allem sich ins Augen blicken darf. Né? Quer dizer, a coragem do líder. Né? Uma entrevista, Rádio Berlim, 1933. A gente pode dizer, bom, uma coisa são as obras, né, que a gente viu, outra coisa é uma declaração numa rádio, mais ou menos como um YouTube da época, né? Mas a gente pode também olhar para as cartas, né? Muita gente diz assim, olha, as cartas são um elemento importante para a gente fazer história e tal, mas as cartas eles são uma zona de mistura entre o pessoal, o moral e o teórico, difícil de você lidar, de você desfazer, né? Carta a Schmitz, de 1923. Bom, o homem germânico sofre com esta paralisia. Tenho boas razões para acreditar que cada passo, além de presente, tem que começar lá embaixo, com os demônios da natureza cortados. Ou seja, há um pouco de primitivismo para se pôr em dia. Também é impossível continuar diretamente em nosso atual estado de cultura se não recebermos concessões de força de nossas raízes primitivas. Né? Esses últimos só recebemos se voltarmos atrás no nosso atual estágio da cultura, em um certo sentido, a fim de dar aos primitivos reprimidos em nós uma oportunidade de desenvolvimento. Né? Precisamos, até certo ponto, de novas fundações. Portanto, temos que cavar até o primitivo, e do conflito entre o homem e o culto de hoje e o primitivo germânico só emerge o que precisamos, ou seja, uma nova experiência de Deus. Né? Olha aí, refundar uma nova experiência de Deus, né? Muito legal, né? Pode ser ambíguo também, pode ser lido, né? Nesse contexto, que tem? Eu não estou decidindo, gente. Vocês acham que tá tendencioso aqui a minha leitura? Eu estou pondo ênfase de um lado, eu estou dizendo, é muito bola dividida, né? Por exemplo, um dia Jung estava andando em Roma e ele vê Mussolini e ao seu lado Hitler. E ele comenta com o jeito que está com ele, nessa cidade os arquétipos andam pelas ruas. Ou seja, Hitler e Mussolini, arquétipos. Pode ser. Porque os arquétipos não são só figuras boas, né? Sei lá, tem a sombra, tem... O nosso pior também aparece na figura de arquétipos. Pode ser que ele esteja se referindo aos arquétipos do mal. Bom, mas eu diria que, ponderando, né? Vocês vão acumulando. Então tem os textos, tem a denúncia do Bali, tem a questão da assunção numa instituição como presidente, e daí aparece uma carta de 1945, né? Escrita pelo Scholem. Né? Scholem é um dos maiores estudiosos da Cabala, alguém que trocou correspondências com Walter Benjamin, um daqueles intelectuais, né, próprios daquela época. E nessa carta, é o seguinte relato. Em uma carta, Gershom Scholem a Anita Jaffe, Scholem conta como em 1945, após a Segunda Guerra, o rabino líder da comunidade judaica alemã, Leo Beck, confrontou Jung sobre essas questões. Jung realizou uma confissão afirmando: eu escorreguei. Ambos, então, fizeram as pazes. Segundo Sanford Drob, isso relata Scholem, foi suficiente para que Beck e Scholem, de fato, perdoassem Jung e continuassem seu relacionamento.
que judeus preeminentes, mesmo aqueles que não eram seus discípulos, isso é, Beck e Scholem, estavam satisfeitos com o seu relato de que ele havia escorregado ou perdido equilíbrio durante o período nazista. E que Gershon Scholem, fundador dos modernos estudos da Cabala, continuou a ter um diálogo frutífero com Jung e seus associados em Ascona. Certamente deve levar aqueles de nós interessados nos aspectos psicológicos do misticismo judaico a considerar fazer o mesmo. E eu estou convidando vocês a fazerem o mesmo. Quer dizer, o que eu esperava desse vídeo? Que a gente pudesse discutir uma situação que tem a seguinte estrutura. Sim, escorreguei, mas vamos em frente, né? Sim, não era isso, me enganei, fui enganado, mas vamos em frente. É uma admissão de culpa? Eu acho isso muito legal, muito nobre do Jung, e é uma aula, né, de como o intelectual deve se comportar. Dizer, eu errei. Não dizer, sinto muito, não aconteceu. Não dizer, isso é fake news. Não dizer, isso é mentira. Não dizer, olha, nós precisamos negar e tirar o vídeo, porque ele está fazendo um desserviço. Vamos olhar para a história de todos nós. A gente tem que construir ela daqui para frente. Né? E é assim que eu entendo que conflitos como esse devem ser tratados. Bom, mas há uma outra camada de intérpretes da questão que a gente deve ouvir também, que são os comentadores. Os comentadores de várias tendências, vários tipos. Né? Há muitos comentadores, né? O Sonu, por exemplo, o Taylor, né? Que mostram como no meio dessa tempestade turbulenta o Jung fez o que era possível. Né? Ele nunca se associou, nunca teve uma carteirinha do partido. Né? Mas há outros, e eu vou dar atenção especial a esses, né? Simplesmente, não porque eles tenham razão, mas simplesmente para marcar o ponto de que isso não é uma leviandade. Né? Por exemplo, né? O que diz aqui o Schern, William, Peck e Daniele. Com a ascensão do Partido Nazista ao poder em 1933, de início a postura de Jung em relação ao nacional-socialismo alemão foi ambígua e não apresentou crítica até 1934, valendo-lhe acusações de que ele teria sido um simpatizante do nazismo. Né? Então, o que é? É a ambiguidade da pessoa. Né? Você pode dizer, o Chris fez a mesma coisa, ele fez um vídeo ambíguo, sem deixar que fosse isso e aquilo, tá bom, eu escorreguei, posso usar essa? Né? Vamos em frente? Freud não entendia nada da psique germânica. E muito menos os seus seguidores germânicos. Né? Esse formidável fenômeno do nacionalsocialismo, on which the whole world gazes with astonishment taught them better. Né? Quer dizer, é uma pergunta, será que o nacionalsocialismo está pensando esse fenômeno melhor? Isso diz o Andrew Samuels, 1994, Jung e o antissemitismo. Né? Outro comentador. Jung danificou sua credibilidade aceitando magnificamente a contribuição ao campo da psicologia profunda, mas num momento em que suas colocações foram inapropriadas do ponto de vista histórico, por exemplo, discutir a psique judaica, né, na sua forma cultural naquele momento. Né. Muitos continuam a denigrate, né, essa contribuição, atribuindo então ao Jung um antissemitismo generalizado. Né. Diz o Aye Mandelbaum. Né. Então, tem muitos que exploram isso, dizem que ele continuou a ser antissemita, e outros que vão dizer assim, houve uma ambiguidade. Né? Psychoanalysis and History, Jung and the Nazi.
O envolvimento de Jung com a psicoterapia germânica em 1930 revela uma strong tendency to collaborate with the Nazis. Né? Uma tendência forte a colaborar com nazistas. Even though his behavior was more contradictory than has often been acknowledged, ainda que o seu comportamento tenha sido mais contraditório. Então, um diz ambíguo, o outro diz contraditório. Né? In part, this was due to anti-Semitic sentiments. Some of it was fueled by the apparent opportunity to make Jungian psychology dominant over Jewish Freudian rival. Né? Quer dizer, ele está sugerindo que isso tem a ver com a possibilidade de colocar a psicologia junguiana acima, à frente da sua rival, né, a psicologia judaica freudiana. Né? And in part, Jung's admiration for the energy of the Nazi movement seems to have been genuine. Ou seja, a admiração dele pelo movimento nazista seems to have ser genuína. Né? É o texto do Stephen Frosch, professor em Birkbeck, Psychoanalysis and History, uma revista científica, Jung and the Nazis. Né? Sorge Giovanni, Jungs Präsidentschaft in der Internationale Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie, neue Erkenntnisse, novos conhecimentos. Conclusão. Deve-se distanciar do país incriminando e seu isolamento do país incriminado e seu isolamento espiritual ser considerado necessário, ou inversamente, deve ser exigida a cooperação no sentido da coexistência. Pergunta. Jung foi exigido no sentido da coexistência. Jung optou pela cooperação com psiquiatras e psicoterapeutas da Alemanha Nacional Socialista, expondo-se assim às críticas de seus contemporâneos e da posteridade. Né? De novo, a gente tem perguntas, mas a gente tem uma declaração. Jung optou pela cooperação com os psiquiatras e psicoterapeutas da Alemanha Nacional Socialista. Giovanni, Sorge, um artigo científico, 2004. Vamos dizer, mas essas comentadoras, elas tiveram acessos posterior aos textos, eles não conheceram Jung, não estavam lá. Vamos olhar para os discípulos, aqueles que trabalhavam com Jung. Por exemplo, um discípulo muito importante é o Neumann. Ninguém vai discutir que o Neumann é um discípulo fundamental do Freud. Carta do Neumann ao Jung. Página dos 106, né, da correspondência entre eles. Enquanto você considerar a individuação como uma tarefa metafísica universal, inclusive para os judeus, você está de acordo com a minha perspectiva, mas você se coloca em desacordo com sua obstinação, né, histórica. Ela está dizendo que, olha, se você incorporasse os judeus a essa tarefa metafísica universal, estaria de acordo, mas você está em desacordo com isso. Né? De novo, Neumann, né? Lermos alguns pronunciamentos de Jung nesse período é chocante, repulsivo, escandaloso e, para mim, como um alemão vergonhoso, mesmo Jung não sendo alemão e sim suíço, com uma mentalidade diferente e uma situação social e política completamente diferente da nossa. Pior, como um cidadão suíço, ele teve a chance de fazer pronunciamento contra os nazistas desde o começo. Né? Acredite em mim, como judeu, eu amo, ich liebe durchaus, as propriedades criativas dos alemães, até onde eu possa ver, mas a equação nacional-socialismo igual ariano-germânico é fatal, errado, e eu não posso entender como chegou a isso e se você deve tratar disso. Talvez seu erro de julgamento seja o resultado da ignorância geral sobre as coisas judaicas e do horror medieval a elas, que leva-nos a conhecer tudo sobre a Índia dos últimos 2000 anos e nada sobre o chassidismo dos últimos 200 anos. É a carta do Neumann para Jung. Eu acho que de todos esses depoimentos, o mais interessante e acessível, porque está traduzido num site da Sociedade de Psicologia Analítica, é o depoimento do Rasche, Georg Rasche, de 2007. Né? Está claro para todos nós que
Jung cometeu um certo número de grandes e imperdoáveis erros. Obviamente, ele tentou ajudar a sobrevivência da psicoterapia na Alemanha nazista, tomando para si o comando da associação e a transformação em uma organização internacional, favorecendo assim o suporte institucional para os colegas judeus. No mínimo, ele atuou com um sentido conciliador, não fazer nada que pudesse ser entendido por Hitler como uma provocação. Mas Jung usou a mesma linguagem. Ele falou sobre as diferenças do background psíquico, antecedentes, requisitos, capacidades, fundamentos, formação, cultura, perfil, passado, procedência, dos assim chamados judeus e assim chamados alemães, na época em que os nazistas incentivavam seu programa racista de genocídio. Em suas publicações de 33 e 34, no entanto, Jung mostrou-se como alguém que, no mínimo, não estava informado sobre o que ocorria no regime nazista. Talvez ele, de fato, quisesse salvar a psicoterapia na Alemanha nazista, mas talvez ele também quisesse fazer sua própria psicologia para a primeira linha. De novo, né? Ambíguo. Não dá para a gente saber, mas fica a dúvida. Se foi esse o caso, sua posição oportunista foi realmente problemática. Se foi esse o caso, esta foi a pior coisa que ele poderia ter feito, mesmo não estando consciente quando dava suporte ao regime nazista com seus pronunciamentos públicos. Né? Não sou eu, é um junguiano fazendo uma palestra numa sociedade junguiana da maior reputação, talvez a mais antiga e conhecida no Brasil. Né? Os biógrafos, né? Aniela Jafé, Bride, né? Deve ser considerado um grave erro a sua distinção entre uma psicologia judia e não judia, se ela se apresentar na esfera pública em um momento em que ser judeu trazia consigo uma ameaça de morte, em que incluiu a distinção entre psicologia racial no programa científico da Sociedade Internacional, mesmo quando as consequências abismais do ódio aos judeus só foram conhecidas mais tarde. Naquela época, olha lá, de novo, na época você não sabia o que aquilo ia dar, né? Do que aquilo era feito. E tem toda a razão, eu não podia saber. Muita gente, a maior parte das pessoas não viam aquilo tudo, achavam vulgar e tal, mas você não tem essa leitura transparente da história. Né? É possível que você e eu fizéssemos a mesma coisa, né? Vamos tentar salvar, entra, né? Continua Aniela Jafé. O silêncio que é familiar ao médico e que muitas vezes é imposto deveria ter sido o seu dever naquele momento. Então, não fala. Bom, isso eu acho que torna assim, completamente secundário, infelizmente, a discussão que eu queria fazer, comparando o caso do Jung com o caso do Heidegger. Diferente. O Heidegger foi ligado ao partido, teve um cargo institucional na universidade. O Nietzsche não foi, né? Ou seja, ele foi reapropriado. Será que isso tem a ver ou não com tem um texto do Lupari que é interessante sobre isso, né? A periculosidade política das ideias. Né? Descreve, não sabe quem que vai apropriar, né? Mas de certa forma você tem que calcular um pouco esse risco. Né? Grandes autores como Jung não devem ser excluídos pelos seus maus momentos. Pergunta é o que a gente faz com os nossos maus momentos. Né? Há um artigo brasileiro para a gente fazer uma visitação assim mais variada, né, do Guever, Rodrigo Barros e Palmeira. Jung e a política. Uma leitura do sujeito político no pensamento junguiano. É um artigo bem interessante, né? De fato, diz nesse artigo, a obstinação de Jung em análises de cunho racial soa como uma espécie de incompreensão do momento político. Né? Incompreensão, ambiguidade, contradição, incompreensão. Né? Se sua intenção não era fazer política, uma vez mais se comprova que a política está na tessitura mesma de nossos gestos. E jamais está muito distante das teorias. Estamos dizendo assim, difícil a gente separar, né, o coeficiente de impacto político da teoria. Tem gente que diz, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entre o reconhecimento direto do plano político, da letra do texto e sua emergência indireta no discurso de Jung, as críticas parecem fazer perdurar uma lacuna. Outra palavra para a gente dizer assim, ó, tem uma lacuna aqui, né? Tem uma lacuna de determinação, né? Do nível de implicação, das intenções, da adesão ao momento histórico, da influência da relação com Freud. A gente pode, então, com Nietzsche, né? Diz lá, não tem fatos, só interpretações.
a gente pode circundar esse conjunto de interpretações. O que a gente não pode fazer é dizer que isso tudo não existe, que isso é uma invenção de psicanalista, que isso é má fé, que isso foi feito para requentar, desabonar, destruir essa teoria tão importante, repito aqui, tão querida para mim. Faz parte, estamos aqui discutindo isso hoje, né? As minhas intenções, dizem meus críticos aqui, elas não foram explicitadas, né? Eu digo e repito, queria chegar na discussão sobre autor e obra, queria comparar com Heidegger e Nietzsche, usei o Noll, todo mundo, mas o Noll é um comentador horrível, a revista Caras do Jungianismo. Eu usei o Noll para uma coisa ridícula e trivial, ele falando do Nietzsche, de como o Jung, quando pega o conceito de Übermensch, e trabalha com ele não está se referindo a nenhuma potência ariana. Eu usei o Noll para defender o Jung e as pessoas não conseguiram entender isso. Gente, quando você acha que o outro está querendo sacanear, parece que a gente fica assim, né, com a viseira, não consegue isso. Vai lá no vídeo de novo. Veja se eu estou falando do Jung, do Noll falando do Jung, ou se eu estou falando do Noll falando do Nietzsche. Né? Inclusive dizendo, olha, o Übermensch não tem que ver com o super-homem ariano. Né? Acho que o nosso passeio termina aqui. Amigos para sempre. Né? Vamos parar com esse negócio de achar que isso aqui é uma guerra para sei lá o quê. O que eu vou ganhar com uma guerra desse tipo a essa altura do campeonato, gente? Eu posso perder seguidores, minha paciência. Esse canal é assim, ela se mete em tretas, ela vai, ela vem. A gente escorreguei, não fiz um bom apanhado crítico. Agora tá aqui, tentei fazer uma leitura simples para eliminar os problemas lá de tradução. Não sei, tentei sanear as coisas, né? E jamais desabono a terapias, psicoterapias de base junguiana, que tenha mais alta qualidade, mais alta dedicação das pessoas, que eu conheço várias, né? Infelizmente entraram nessa de achar que eu tô querendo pulverizar o Jung. Gente, vamos em frente, como dizia o Jung, eu escorreguei, vamos continuar, nós estamos todos nessa barca, né, tentando atravessar os mares turbulentos, os oceanos junguianos, univos, coração aberto, menos, gente, esse ano não é para tanto, a gente tem que discutir as questões difíceis, candentes, mas não é para lacrar, entendeu? Quando eu digo nem passar o pano para o Jung, nem passar o pano no Jung, eu estou procurando justamente essa que a gente viu aqui, né? É contradição, é ambiguidade, é escorregão, é controvérsia, pode ser que sim, é datado, tem contexto, tem pró e contra. Não é para incinerar ninguém aqui, não. Se vocês imaginam que eu tenho alguma determinação inconsciente, gente, muita gente falou, não, mas a coisa é psicanalista, que você acha, esse é o maioral, né? Gente, considera que a minha tolerância, por vir assim de uma tradição alemã, a minha tolerância com antissemitismo é muito baixa, né? A gente tem contas históricas a acertar, né? E por isso talvez eu tenha me exaltado um pouco, né? Puxado a sardinha, mas don't take it personal, não é pessoal. Tchau, tchau.